Os Estados Unidos atacaram mais uma vez os terroristas do grupo Houthis. Esses bombardeios no Iêmen evidenciam que o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas já se espalhou pelo Oriente Médio. A Marinha dos Estados Unidos atacou bases dos rebeldes Houthis do Iêmen e destruiu 14 mísseis. Segundo os americanos, os artefatos representavam uma ameaça para os navios que trafegam pela região. Os conflitos avançam pelo Oriente Médio. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e Irã são vizinhos de Israel e estão na zona de guerra. Também nesta quinta, o Paquistão assumiu a autoria de um bombardeio realizado em solo iraniano. O Irã diz que o ataque atingiu um vilarejo e que 9 pessoas morreram. Já as forças de defesa de Israel relataram a destruição de uma base operacional e a morte de cerca de 40 terroristas na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Diversas armas foram encontradas. O primeiro-ministro israelense afirmou nesta quinta-feira aos Estados Unidos que se opõe à criação de um Estado palestino. A declaração de Benjamin Netanyahu chega após o aliado americano defender a ideia da criação de um território no pós-guerra. Em Tel Aviv, o bolo é uma forma de lembrar o aniversário de Kfir Bibas, que completa 1 ano de vida. O bebê, refém mais jovem levado durante a invasão do Hamas, ainda está em poder dos terroristas. A manifestação reuniu centenas de pessoas numa praça. Nas camisetas, a mensagem pede a libertação da família. O pai, a mãe e o irmão do Kfir, de apenas 4 anos, tiveram a casa incendiada pelos terroristas. O que acontece nesta praça representa o sentimento de todo um país, que desde o dia 7 de outubro convive com angústia de saber que ainda há reféns em poder dos terroristas. A falta de informações sobre como estão essas pessoas e a dificuldade em conseguir um novo acordo para libertar os sequestrados deixam todos ainda mais apreensivos. Até o momento, o Hamas não deu nenhuma prova de que eles estão vivos. Primo da família do bebê, Jimmy Miller, é filho de brasileiros e lembra que eles não fizeram mal nenhum e que precisam voltar logo para casa. A única condição que tem para abraçar esse menino é tocar essa foto, levar essa foto na minha mão e tratar de dar carinho aqui nessa foto. Para a gente entender o que está acontecendo, no desenrolar desse conflito, nós convidamos o Igor Lucena, professor de Relações Internacionais, também economista. Igor, como é que você avalia esses ataques por parte dos Estados Unidos, contra os terroristas do grupo Houthis? Olha, o que nós estamos assistindo, de fato, é um desenrolar dentro do conflito de Israel. O ponto principal dentro desse conflito é que o Irã, que é o grande patrocinador do Hamas, começa a utilizar outras estratégias com os seus chamados braços militares. A gente fala dos Houthis na região do Iêmen, que utilizam a estratégia de avançar militarmente contra navios, principalmente do Ocidente, com o objetivo claro de fazer com que o Ocidente se sinta ameaçado, diminua o apoio a Israel, mas isso não vai acontecer. A gente viu que os americanos, britânicos e holandeses vão defender os navios naquela região, mas claro que impacta do ponto de vista de custos de transportes. Nós assistimos também o Hezbollah avançando no norte de Israel. Então, está nítido que a estratégia do Irã, desde o começo, foi utilizar esses grupos para desestabilizar Israel. Lembrando, as pessoas não estão... A gente está sempre falando sobre as questões humanitárias, mas o objetivo desses ataques era impedir a normalização das relações de Israel com outras nações, principalmente depois dos acordos de Abraão, algo que a gente não vem falando ao longo do tempo. Entretanto, apesar de tudo isso que nós estamos assistindo, nos últimos 2 dias vazaram informações internacionais de que vai existir um acordo, uma tentativa de acordo que é apoiada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, que teriam 2 premissas. A primeira, que a grande maioria dos países árabes moderados, incluindo a Arábia Saudita, normalizariam em conjunto as relações com Israel.
E, por outro lado, Israel faria um cessar-fogo definitivo e, ao mesmo tempo, reconheceria o Estado palestino, inclusive nas Nações Unidas. Esse plano, até agora, parece ser o mais lógico para acabar o conflito e que dentro dele seria colocado a retirada total e imediata de qualquer membro do Hamas de poder político ou decisão dentro desse acordo. Obviamente, essas informações foram vazadas de jornalistas europeus, mas ainda não foram colocadas a público. Mas só o fato de estarmos assistindo isso mostra que existe uma preocupação muito grande que a entrada de países como o Paquistão e outras nações dentro desse conflito torne a situação incontrolável no curto prazo. Igor, como a gente acompanhou aí na reportagem, né, as forças de defesa de Israel relataram a destruição de uma base operacional, a morte de cerca de 40 terroristas naquela região de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Você imagina que Israel tem conseguido alcançar o seu objetivo neste conflito contra o Hamas? Do ponto de vista militar, a gente vê um avanço grande, né? Israel tomou basicamente o norte da faixa de Gaza, conseguiu retirar as ameaças do Hamas e infraestruturas daquela região. Está nítido isso porque quando a gente analisa os ataques do Hamas na região tomada por Israel, basicamente não existem. E agora Israel desce ao centro da faixa de Gaza e deve continuar suas incursões militares, de modo que, pelo menos até julho, neste último, todo o Hamas, do ponto de vista militar e político, vai ser retirado da faixa de Gaza. O grande problema é depois disso. O que é que vai acontecer para reconstrução da faixa de Gaza, para a manutenção política da faixa de Gaza e, principalmente, como fazer um sistema político entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, administradas por palestinos e não por Israel. Isso não é tolerado pela comunidade internacional e que, de fato, não faça ressurgir o Hamas com a outra roupagem. Esse vai ser um grande questionamento. Então, acredito que sim, eles estão conseguindo seu objetivo, mas há um custo político e ainda não há uma visão clara do que vai acontecer depois disso. A gente assistir esse tipo de informação sobre um possível plano para o pós-retirada do Hamas é, pelo menos, uma luz no fim do túnel que começa a aparecer. Igor, antes de passar para a próxima pergunta, enquanto você falava, a gente ouviu o som de sirene por aí. Tá tudo bem onde você está, né? Só para a gente tranquilizar o público em casa. Sim, a gente estava próximo a um campo de aeroporto, mas está tudo ok. Ok, isso é importante a gente falar, ainda mais que estamos tratando de uma guerra aqui, né? Enfim, Igor está no local seguro, está tudo certo com ele. Vamos seguir para a próxima notícia aqui. A OTAN anunciou o maior exercício militar desde o fim da Guerra Fria. O bloco reúne países do Ocidente e é liderado pelos Estados Unidos. 90 mil soldados e 31 países foram convocados. 80 aeronaves e mais de 1.100 veículos vão ser empregados nos exercícios. As operações devem começar na próxima semana e vão até maio. É o maior exercício militar desde 1988, antes do fim da União Soviética. A OTAN afirma que revê estratégias de defesa depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Igor, como é que a gente deve olhar para uma notícia como essa, hein? Olha, do ponto de vista para nós brasileiros, parece que é uma notícia extremamente alarmante, né? Como se a gente tivesse uma iminência de guerra. Mas, na verdade, isso não é realidade. Acho que a gente está bastante longe do ponto de vista de guerra dentro da União Europeia. O grande problema é que durante praticamente 50 anos, os europeus ficaram à mercê de defesa dos Estados Unidos. E depois da invasão na Ucrânia, ficou muito claro que os europeus não podem ficar nessa situação. Então, a Comissão Europeia, principalmente liderada pela França e pela Alemanha, criaram um projeto que envolve mais de 300 bilhões de dólares em investimentos de segurança e no armamento dos seus países. Isso envolve tropas dentro da OTAN. Então, o objetivo é muito claro, é fazer uma demonstração de força para a Rússia, de que os países que estão na fronteira estão prontos para qualquer tipo de combate e, ao mesmo tempo, criar
dar as bases para um novo parque industrial de armamentos dentro da União Europeia. Eu não acredito que a gente vai ver a Rússia invadindo tão rapidamente um país da OTAN, isso porque a Rússia já gastou 1/3 do seu fundo soberano, basicamente gastando com os soldados militares que estão na Ucrânia. Então ele não teria capacidade nem financeira, nem de pessoas para fazer uma frente contra vários países, pelo menos não no curto prazo. E o que a gente vai assistir agora é demonstrações claras que os europeus e a União Europeia vai se defender conjuntamente. Lembrando que a OTAN, ela tem entre os seus membros a grande parte dos países da União Europeia, do leste europeu, que fazem fronteira com a Rússia. Então a gente está falando de Suécia, Finlândia, que entraram recentemente, Estônia, Lituânia, Polônia e a própria Alemanha. Exatamente. Agora, uma outra notícia que tem repercutido bastante nesta sexta-feira é que, em mais uma ação para exibir ao mundo sua força militar, a Coreia do Norte realizou um teste com armas nucleares subaquáticas. As atividades foram coordenadas pelo Ministério da Defesa na costa leste do país. O armamento já havia sido testado pela primeira vez em março do ano passado. A televisão estatal norte-coreana chegou a exibir exercícios anteriores que foram monitorados por autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Não é de hoje que a gente vê a Coreia do Norte divulgando esse tipo de exercício, né? Ainda que esse pareça ser algo ainda inédito ou pelo menos não tão comum, mas a Coreia do Norte, vez ou outra, tenta passar alguma mensagem para o mundo. Que mensagem é essa, Igor? Olha, neste caso, são 2 pontos. Primeiro, a Coreia do Norte quer mostrar que tem capacidades militares para se defender de qualquer um dos seus inimigos, no caso da Coreia do Sul e os Estados Unidos, apesar de ser uma nação que basicamente a população morre de fome. Mas nesse caso, acho que tem um objetivo maior. A Rússia sofre também de falta de armamentos para o avanço no combate na Ucrânia. Então, a demonstração dessas novas tecnologias norte-coreanas serve também, em tese, para mostrar aos potenciais clientes, como a própria China e a Rússia, que pode fornecer armas para os países que vão entrar ou podem estar entrando em conflito. Por exemplo, a possível invasão a Taiwan e, obviamente, por oportunidade por mais anos dentro da fronteira Rússia e Ucrânia. Então, do ponto de vista dos norte-coreanos, é mostrar que cada vez o regime está mais forte militarmente. Agora, isso é muito mais uma questão do antigo União Soviética. Você tem, em tese, armamentos de alta capacidade, que eles não têm coragem ou não têm alvos para serem utilizados, e ao mesmo tempo você tem uma população cada vez mais passando fome e com nenhum tipo de direitos sociais, diferentemente do regime chinês, que pelo menos você tem uma mobilidade de empreendedorismo. Então, na prática, a Coreia do Norte se aproveita desse momento dos mundiais para tentar fazer uma declaração de força, principalmente contra a Coreia do Sul. Eles recentemente derrubaram um monumento que serviria como uma espécie de inspiração para uma futura reunificação de 2 povos. E, aparentemente, eles desistiram dessa ideia depois que o atual presidente da Coreia do Sul foi muito aberto em dizer que não toleraria ataque ou mísseis sobrevoando a península coreana e queria, de fato, atacar caso a Coreia do Sul sofresse algum dano. Igor Lucena, muito obrigado pela análise, um bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.